Alô, no Fique Ligado de hoje, nós vamos conversar com o padre Antônio Carlos Friso, mas que é um autor que lançou um livro que se chama Pontos de Vista, e ele vai explicar para nós que pontos de vista são esses. Obrigado, padre Friso. Padre Friso é professor de teologia bíblica e também atua quantos anos aqui em Guarulhos como padre? Friso? Eu sou padre há 36 anos, Eloy. 36 anos. Atualmente trabalho na paróquia Santa Tidicácia, Jardim Cumbica, com o padre Paulão, o famoso padre Paulão. Ah, o padre Paulão. Do povo de rua. Do povo de rua. Né? E sempre uma pessoa carismática, amante dos pobres e amante de Jesus, né? Muito. Aliás, vale a pena um dia trazê-lo aqui para o pessoal ficar bem ligado. Aliás, eu quero dizer para quem está nos assistindo que eu conheço o padre Friso quando ele ainda nem era seminarista. Porque eu fui muito amigo do falecido pai, né, que eu chamava de Frisão, que trabalhava na Microlite. E vocês moravam ali perto. Uhum. Você mora até hoje. E eu conheci o Eloy, tinha 18 anos. Você tinha 18 anos? Em 79. E quando nós começamos a filiação, eu era do grupo de jovens. Isso. E naquele tempo, mas isso um jovem, um coordenador de um grupo de jovens, ele tinha que estar ligado em dois cenários. Nas greves do ABC. É verdade. Né? No Lula, seu pai era um militante da luta operária. Operário, sindicato metalúrgico. Isso. E depois veio a coleta de assinaturas para criar um partido. E falava que nós íamos criar um partido dos trabalhadores. Que partido era esse, né? Porque só tinha a Arena e o MDB. É verdade. Plena ditadura militar. Então era comum um jovem naquele tempo. E como é que a igreja lhe atraiu para o sacerdócio? Era um período que tinha a igreja da teologia da libertação, a igreja das comunidades eclesiais de base, a igreja que lutava contra a ditadura. E foi justamente isso que me empolgou, Eloy. E eu ia nas reuniões do grupo. O PT tinha uma casa na garagem de ônibus ali. Sim. Ao lado da garagem. Depois foi para um pouco mais para baixo. Que era onde era a sede do jornal O Repórter de Guarulhos. E que eu era o que buscava publicidade para o jornal sobreviver. E o Antônio Carlos Moreira, que editou o livro. O Antônio Carlos Moreira fez matéria para esse jornal. Que é um jornalista, né? Que é um jornalista, muito famoso, muito competente. É verdade. Trabalhou nos grandes órgãos da imprensa. Trabalha ainda, eu acho. Não, hoje já tenho tem a sua própria empresa, né? Tá. E foi lá que eu te conheci. E me encantava ter empolgado com os movimentos sindicais. Me empolgava ver você, o Arthur Cunha, quem mais? A Janete, sua esposa, que era metalúrgica. Quem mais? O Antônio Gonçalves, que era metalúrgico. Aquele que foi presidente do PT, pernambucano, que morreu. O Roldão de Oliveira. E o que hoje é o nome de uma avenida ali perto da sua paróquia. Isso. Avenida Roldão de Oliveira Carvalho. Isso. Que ela liga o Jardim Cumbica, ali é quase indo para José Miguel Áquila. E o Albertão também vinha. Enfim, era um grupo muito bacana. E eu participava dessas reuniões e falava da criação do PT, então foi lá que eu te conheci. Pois é. E como eu já estava na igreja, e o PT nasceu... A sua família era muito ligada à igreja. Muito ligada à igreja. E o PT nasceu do movimento sindical e das comunidades de base. Da igreja católica. Então, o PT tem um pezinho nas comunidades de base que nós participávamos, que eu participava com a juventude. Por isso que logo me filiei ao PT, não é? E depois ajudei a criar o partido, enfim. Daí veio a nossa ligação. Mas você chegou a estudar teologia bíblica, inclusive em Israel, não é? Sim, lá eu morei de
de 96 a 2000. Lá foi um período muito rico. Que línguas você fala? A língua oficial em Israel é o hebraico, o inglês e o árabe. Você consegue falar o hebraico? Meu nível era muito bom de hebraico. De hebraico. Sempre quando eu volto, nos primeiros dias eu me perco um pouco, mas logo depois... Você pega o hebraico? Pego o hebraico. E o latim também? O latim eu não tive oportunidade de estudar. Por quê? Quando eu saí da engenharia, do Mackenzie, fui para a teologia, em 80. Nesse ano, caiu o latim, porque entrou um currículo pautado pela Conferência de Puebla, que era a língua originária de cada povo. Que era a teologia da libertação. Então, Dom Paulo Evaristo Arnes, os bispos todos do Brasil, realinharam toda a formação do clero nessa perspectiva. Pensar a igreja a partir dos pobres, com os pobres, contra a pobreza. E você que está nos assistindo, veja, o motivo que nós estamos aqui hoje, né, é o lançamento de um livro que se chama... que foi feito aqui no Adamastor, muita gente, foi ótimo. Dia 7 passado. Eu tive lá, a única queixa que eu faço, Padre Friso, é que aquela fila para os autógrafos, né, demorou demais, porque não, né, todo mundo queria pegar seu autógrafo. E eu peguei o autógrafo lá. E ele ficou uma hora e meia na fila. E não tinha preferência para idoso. Não tinha. Mas veja, o livro é Pontos de Vista para quem perdeu amigos nas eleições. Então veja como é algo assim que choca um pouquinho. Poxa, mas o quê? Para quem perdeu amigos nas eleições? Pontos de vista? Então nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco, então, o Padre Friso vai falar sobre esse livro, inclusive dizer como é que as pessoas podem ter acesso a ele. Um momentinho só. Olá. Meu nome é Luiz Carlos dos Santos, presidente do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e região, e retorno aqui para a gente falar mais um pouco sobre o sistema bancário. No dia de hoje, quero falar para você que necessita de um empréstimo, que muitas vezes são oferecidos para você outros produtos agregados. Saiba, isso não é permitido pelas resoluções do Banco Central. Portanto, não há legalidade e nem necessidade de você comprar capitalização, seguro ou qualquer outro produto no momento em que você queira um empréstimo. Isso é um direito seu e é transparência do sistema financeiro. Para saber mais, acesse o site www.bancariosdeguarulhos.com.br. Isso, você ouviu essa mensagem do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e região, do presidente Luiz Carlos do Sindicato dos Bancários, que ajuda o nosso programa e que tem uma relação muito grande com os temas gerais da sociedade e, evidentemente, também defendendo essa valorosa categoria de trabalhadores dos bancos. Vamos, então, Padre Friso, falar um pouco sobre o seu livro Pontos de Vista, que tem aqui inclusive um prefácio de um grande filósofo brasileiro, que é o Mário Sérgio Cortella, né? Como é que surgiu esse livro, Padre Friso? O Mário Sérgio Cortella, prontamente, é um amigo nosso, é meu colega, ele na área de filosofia, na PUC, eu na teologia, e nós nos encontramos muitas vezes em debates sobre ensino religioso, campanha da fraternidade. Você dá aula de democracia. teologia na PUC? Não, a minha faculdade é concorrente da PUC. Eu é? trabalho no Instituto Teológico de Estudos Superiores, ITESP, no Ipiranga. E o Cortella na PUC de São Paulo. Né? Tá bom. Mas, e aí, o que o Mário Sérgio E aí Cortella o Mário recebeu o manuscrito, ele deu risada. Ele falou, gostei do título, vou pensar nesse negócio aqui. E nós mandamos para o Mário, e ele, então, tem uma agenda... Não dá para... Imensa, né? Ele é chamado para conferências. O homem tem 1 milhão de seguidores. 1 milhão de seguidores. A gente não consegue ter uma pessoa que comenta o nosso dia a dia, imagina 1 milhão de pessoas. Mas o professor Mário Sérgio Cortella prontamente atendeu, muito cortês, e fez um prefácio bonito.
Aliás, tem uma frase do prefácio aqui que eu até quero ler, ó. Se é para perder um amigo, que o seja de modo consequente e consolidado, né? Não de uma maneira superficial. Sim, sim. Né? O que não é bom perder amigo, né? Mas às vezes... E depois, nas últimas eleições, quem de nós não saiu de um grupo do WhatsApp, não deletou uma pessoa do grupo? É verdade. Por quê? Nós ficamos naquele, eles estão certos, vocês estão errados. E o livro nasceu, Eloy, te respondendo, de artigos que publiquei de 2013 a 2018. Onde é que Na publicava? Folha Metropolitana e no Metro News. Ah, tá. E em 2018 o jornal foi vendido. Né? Um empresário comprou. E a primeira ação do novo dono foi me mandar embora. Me mandar embora. E ainda eu falei, peraí, tem um artigo para o dia 20 de novembro dos negros? Não. O senhor está demitido? O senhor está demitido, né? Nem muito obrigado me disse, porque a gente escreve de graça, né? Ah, o senhor não ganha nada e está demitido. Tá demitido. Muito bom. Então, portanto, é uma perseguição ideológica, hein? Mas aí Ou religiosa. Não, mais ideológica. Mais ideológica. Porque não é religiosa. Uma grande mídia, não se faz mídia sem ouvir 2, 3 lados. E a mídia em Guarulhos, lamentavelmente, é uma mídia ainda que pautada pelo interesse do grande capital. É verdade. Bem, mas vamos Nós temos exceções, por exemplo, a TV Guarulhos, ela tem, inclusive, o nosso programa na TV Guarulhos mostra, nós queremos ouvir as diferentes opiniões e cada um é responsável pelo que fala. Eu digo, claro, o que eu falo aqui eu sou responsável. Então, nós temos algumas ilhas de independência na mídia. Isso é legal. Né? Por exemplo, ontem eu estive no lançamento do 2º Fórum Direitos Humanos em Guarulhos. Fui convidado, estava compondo a mesa, e o secretário Lamé, somos amigos, mas ficou 45 minutos fazendo apologia ao prefeito atual. Quando nós sabemos que há pouca política pública de direitos humanos em Guarulhos. Inclusive pegando o albergue do centro e jogando a 15 quilômetros de distância. Olha a população que mora na rua, sem nenhum aparato de apoio da prefeitura. Não ganham comida, não ganham informações, não ganham apoio. Eu sempre pensei, Eloy, se a gente pudesse reunir os empresários, a prefeitura e as igrejas. Vamos sentar. Qual é o plano para tirar em 6 meses essas pessoas da rua? Mas a prefeitura tem que estar nisso também. Claro que tem que estar, claro. Mas não está. Pelo contrário, o seu omite. Bem, e aí fez elogios, e do outro lado, eu, quando te usei a palavra muito cortês, não fui convidado, né? Não quero Sim, convidados tem que ser gentil. Disse o seguinte, falei, olha, o Lamé falou para agradar o seu chefe, o prefeito. Eu falarei breve, 5 minutos, para agradar o meu chefe, que é o Papa Francisco. E não se faz direitos humanos sem pensar nos pobres. Claro. E na natureza. 2 grupos pobres. Os pobres, não é? O exemplo disso é o que aconteceu em Paraisópolis. Há um desprezo total pelos pobres, pelos jovens pobres. É negro, mata. É favelado, mata. Mora na rua, mata. É transexual, mata. LGBT, mata. É mulher, mata. Pois é. E sempre pobre. Eu nunca vi, em 61 anos... E sempre quem mata tem razão, né? Nunca... matou porque o cara estava lá fazendo barulho, porque o cara estava... tá dançando funk, podia estar dançando valsa, podia estar dançando samba, chachado, baião. Não, matou porque é pobre. Invadiu a festa porque é pobre. Por que não invadiu a festa no Morumbi? Por que não invadiu a festa do rico? Por que não invadiu a festa da burguesia aqui no centro de Guarulhos? Por que não invade essas festas em sítios particulares, onde a droga corre solto? Eu mesmo fui num casamento, fui lá dar uma benção outro dia, quando eu saí, rola uma bandeja de cocaína. Por que a polícia não foi lá? Eu falei, bem, a festa para mim acabou, vou embora. Terrível. Percebe? Terrível. Mas não, é pobre. E a mais pobre entre os pobres é o planeta Terra, a Gaia, a Pachamama. A terra
não se recompõe na maneira rápida que tudo tiramos dela. E por por exemplo, que- o papel veio da terra, Isso. o algodão veio da terra, a madeira veio da terra. E a por energia que veio as da terra. pessoas perderam amigos nas eleições, conforme diz aqui o subtítulo do seu livro? Perderam amigos porque ele optou por um outro caminho político. Ele optou não por um partido político. Ele fez opções claras ao atraso, A agressividade. à agressividade. Como é que pode, todo Ao dia, machismo. todo dia, o presidente, o ex-capitão, tem uma máxima que para a gente passar o dia pensando nisso. Ontem falou contra a Greta, a menina... Aquela menina de 16 anos que chamando de conhecidíssima- pirralha, de pirralha. porque ela está defendendo a natureza, Pi- o meio ambiente. Pirralho é ele que é assassino, que vem das milícias, que já trocou 10 vezes de partido e agora não tem partido. E como é que esse homem fica no poder? Eloy. Pois é. E Então, fica no poder por quê? quer dizer, Está destruindo o Brasil. portanto, Então, se você perder um amigo por esse motivo, vamos para frente. Tem outros amigos. agora tem muitos arrependidos, viu? Tem. Esses dias eu vi uma entrevista de um pessoal que faz pesquisas há muito tempo. Eu vi uma entrevista e eles falaram que uma boa parte dos que entraram nessa canoa da agressividade estão arrependidos. Estou arrependido porque eles reproduzem a agressividade. Eu não lamento. Não, mas estão arrependidos dizendo eu não queria esse caminho. Você lembra? Quantas vezes eu participei de debate, mediei debates, Fernando Henrique Cardoso, a CNBB mediou debates, Fernando Henrique Cardoso e Lula. O Lula perdeu. Sim, Mas o Fernando Henrique não é do atraso. é Pode verdade. ter ideias políticas diferentes. Sim, o próprio Alckmin, por exemplo, é um gente. É um jeito, não é de atraso. É Ninguém vai isso. fazer. Agora, esse não, é um homem do atraso. Por exemplo, e termino. Ele semeia violência e os seus adeptos acham-se no direito de fazer isso. Claro. Agora, ele com a, dá- ele com dá a uma- natureza, aí eu termino. Com a natureza, aí volto para o livro. Com a natureza. O IMAZON, Instituto de Pesquisa, que existe há 28 anos, de janeiro a novembro, as queimadas aumentaram 319%. na Por Amazônia. quê? Porque houve um estímulo para isso. Vai queimar, pode Vamos destruir. fazer o seguinte. Vamos voltar a falar do livro, mas nós temos que fazer um breve intervalo Por isso que a gente aqui perde amigo. para o comercial aqui do gru360.com, que ajuda o nosso programa e dá muitas notícias sobre Guarulhos e também sobre coisas importantes do país. Você que mora em Guarulhos e quer sempre estar ligado no que acontece na cidade? Você que se interessa por saúde, qualidade de vida urbana, educação, meio ambiente, cultura, política e participação popular? Acompanhe tudo isso e muito mais no gru360.com, o portal de notícias para quem é ligado em Guarulhos. gru360.com. Guarulhos se encontra aqui em 360 graus. Quando a gente encontra o Padre Friso, a gente fala sobre tantas coisas que agora nós temos que voltar sobre o assunto básico nosso, que é o livro Pontos de Vista. São artigos que foram escritos desde 2013. Sim. Mas que houve uma revisão agora deles. Né? Houve uma revisão e nós atualizamos também, para evitar um pouco anacronismo. Mas mexemos muito pouco nos artigos. Não é? E, sobretudo... O que é o fundamento disso? É um padre escrevendo ou é um observador, digamos, humanitário escrevendo? É um padre escrevendo. Eu escrevo a partir de 2 pontos fundamentais para a teologia, para o ser humano. A partir dos pobres e a partir da minha experiência de fé. Isso é importante. Portanto, fé e pobres. Fé e aqueles que são perseguidos. Isso. É quase que aquela parte das bem-aventuranças. Bem-aventurança, Mateus 5, Macariós.
Felizes os pobres. Então, E não é os pobres de espírito, Não, não, é porque pobre- originalmente eram os pobres mesmo. os pobres material. Depois Os que- espiritualizaram os que- né, e dizendo os pobres, Os que traduziram para os pobres de os que espírito. chegaram a ser, estão sendo empobrecidos, como no Brasil de hoje. Nós estamos sendo empobrecidos. Então os porque há um pobres sistema e os que em leva ao processo de Isso. empobrecimento. E aí então surgiu o artigo, o Mário Sérgio Cortella leu, fez o prefácio, a Recriar publicou, e eu abordo aqui vários temas, não é? Eixos da sociologia, eixo de espiritualidade, eixo de aconselhamento, alguns artigos de autoestima, não é? A memória dos mártires. Quem foi Dorothy Stan? Quem foi Paulo Freire? Não foi mártir, mas foi um pedagogo, não é? Quem foi Marielle Franco? Não é? Sim. Tem um artigo sobre ela, não é? O desmonte promovido pelo governo Temer e que esse está dando continuidade. Aliás, tem um artigo aí que chama Quando a Oração Incomoda. O que é isso, quando a oração incomoda? É porque era o governo Temer e o Paulo Bezerra, aqui em Itaquera, fez uma oração para que os governo Temer, que é corrupto e seja apoiado por deputados, possam pautar a vida pela justiça, rezemos ao Senhor. Naquela semana, toda a imprensa caiu de pau. Porque politizou a oração. Mas é isso. Como se a política não fosse importante Como se a na religião vida das pessoas. E foi isso. Então, quando você reza a verdade, os grandes se incomodam. E é sempre assim. Aliás, então, isso não foi a história de Jesus? não, eu sempre digo, né? Jesus não morreu de dengue, de AIDS, não caiu do jumento, mas morreu assassinado. Pois é. É nessa e perspectiva- assassinado pelo poder. Pelo poder. Pelo poder estatal. É nessa não é isso? perspectiva que vai o livro. Não é? Então, eu creio que os enfeites de Natal, tem um artigo sobre... Tem um artigo sobre o Enfeites de Natal. Natal. O que é esse artigo de enfeites de Natal? Eu faço memória da minha mãe. Minha mãe sempre, no primeiro domingo do Advento, ela Dona falava, Isabel. Dona Isabel, agora vamos montar o presépio. E montando o presépio, ela nos contava qual o papel de cada personagem. É. E a gente perguntava, mãe, o que faz esse bezerro aqui? É para louvar o Senhor. E esses homens são os reis magos. E esse? E esse galo? Esse galo vai lá em cima do presépio, porque é ele que vai anunciar o nascimento de Jesus. Isso Deus- quando você era criança? Criança. E hoje, então, ela, minha mãe, a primeira catequista, Dona Isabel, Beza, carinhosamente chamada por meu pai, nos mostrava. Isso é interessante. A minha primeira catequista, nossa primeira catequista é a mãe. Que nos A mostra importância da família na família, formação da pessoa. da pessoa. E você viu isso no lançamento, né? Meus Sim. irmãos estavam lá. Os primos irmãos estavam, todos. A brincadeira, o conto, enfim. É uma família que tem ascendência negra E a- e italiana. Então todo mundo se mete na vida de todo mundo. Mas termina se dando bem, Sim, né? sim. Essa família é muito unida. Vocês E falaram vai- até do jogador de futebol da família que está jogando no Grêmio É, agora. o né? Matheus Friso, que estreou na série, num time profissional, perdeu para o Goiás semana passada. Mas Tudo bem, a vida são vitórias e são derrotas. né? sucesso ao Matheus Friso. Aí. E Tá de férias agora no Brasil com a sua filhinha Juliana. Aliás, parece muito com ele. Abraço ao Matheus, a filha e a esposa. E tem artigo também sobre a Amazônia, Sim. né? Dorothy Stan, Marte pela Amazônia. Porque ela lutava pela ecologia e foi morta, Morta. pelos devastadores da Amazônia. E antes de ser assassinada, ela lê um texto, abre a Bíblia e lê o Pai Nosso. Dá as costas e leva 4 tiros. É mesmo? 2 no peito, 1 no ventre e na perna. A morte simbólica. Ela estava na oração. Ela e ela leu, saiu da... ela leu o texto, pegou a Bíblia, leu o texto, tchau, boa noite. E leva 4 tiros. Uma morte emblemática, né? Dizendo que nesse Brasil, mulheres não podem amar peito, ventre, parir, perna, andar. Isso aí é Quer dizer uma que morte emblemática. foi um feminicídio político. Político. né? E isso propaga, né, aumenta-se, lamentavelmente, no campo e na cidade. Tem um artigo também sobre a Comissão Arnes, né? Trata-se de Dom Paulo Evaristo Arnes. O Dom Paulo Evaristo Arnes é o protótipo, né, de um defensor, né, de profeta da esperança. Ele dizia para sempre para nós, né, de esperança em esperança, nunca desanimar. Não é? E
Pela primeira vez, nós temos no Brasil um presidente denunciado na Corte Internacional por crimes contra a humanidade. Não defender as tribos indígenas, né, e devastar a Amazônia. E propagar a violência. A que ponto nós chegamos? Que ponto né? nós chegamos? Por isso que as pessoas perdem amigos. Se você amigos. perdeu amigo, vai adiante. Mas o que a gente faz com esses amigos que foram perdidos, hein? Deixe, você vai encontrar outro no caminho. Não perca tempo, não perca sua energia. Ontem o Eduardo Moreira, o economista, me disse, né, falava para nós, né, não perca tempo. Não é? Perdeu. Vai buscar, não o fruto lá em cima, tem vários frutos aqui embaixo para colher. Padre Friso, como se acessa esse livro, Pontos de Vista? Está à venda na Amazon, na Magazine Luiza. Portanto, pela internet, você compra na Amazon. Ou no meu site, www.padrefriso.com.br. Vamos repetir, então? www.padrefriso.com.br. Padre Friso com 2 Es. Padre Friso com 2 Es.com.br. Na Amazon e também Magazine Luiza. E Magazine Luiza. Então, você vai gostar muito, porque desde 2013 para cá, comentários com uma visão, inclusive, atualizada, porque houve uma revisão, sim. Né? E um grande livro sobre os temas grandes que nós vivemos no presente. Bom para presente de amigo secreto, né? Para reaver os amigos. Olha, te perdi, mas quero te ganhar de novo. Dá para ser presente de Natal também. Obrigado. Tá bom? Obrigado, Padre Friso. Obrigado a você que nos assistiu.